Olá, esse é o Globo Fake News e nós estamos aqui para falar sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso. Faz necessário fazer uma pequena biografia sobre o nosso ex-presidente da República. Fernando Henrique Cardoso ele nasceu no Rio de Janeiro no ano de 1931, completamente radicado na cidade de São Paulo. Nasceu um ano depois do Brasil entrar no século XX, como diria Eduardo Bueno, com aquele atraso habitual de 30 anos, o Brasil sempre tem com relação à sua modernidade. A Revolução de 30 foi um golpe militar, mas que em alguns sentidos modernizou o Brasil. E por isso que o Fernando Henrique Cardoso ele tem um lado dele que é fruto dessa era Vargas, Fernando Henrique Cardoso ele nasceu numa família de classe média, começou a estudar na USP, no grupo do Florestan Fernandes, na Faculdade de Sociologia, Na sua tese de mestrado, ele escreveu sobre a escravidão no Brasil meridional. Logo após virou um livro com o título de Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional. Ele estuda justamente o papel dos escravos nas charqueadas, porque existe um mito que diz que os gaúchos eles não foram escravistas. Em 1964, com a instauração do golpe militar, se exilou na Argentina, no Chile e também na França. Ele retorna ao Brasil em 1969 e é justamente caçado pelo AI-5, ele tem todos os seus direitos políticos anulados, e é quando ele surge como participante da criação do MDB. Posteriormente, Fernando Henrique Cardoso também faz parte da criação do PSDB. Um fato curioso acerca de Fernando Henrique Cardoso é que ele e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por um bom e longo período, foram bastante amigos, bem próximos mesmo, e eles chegaram a ser vistos panfletando juntos, justamente no ABC Paulista, e que por uma reviravolta da história do Brasil, Lula e o Fernando Henrique Cardoso acabaram virando inimigos. Ele apoiou o Lula na greve em 1977 e no ano de 1978 ele se candidatou a senador e não conseguiu se eleger, ficando como suplente. Ele acabou virando suplente do Monturo, que em 1983 foi eleito governador de São Paulo. Então o Fernando Henrique Cardoso ele assumiu a suplência como senador. Após a redemocratização do Brasil, Tancredo Neves ele faz de FHC o líder no governo, no Congresso, e justamente quando o Tancredo morre, o Sarney ele assume, colocando em prática toda a questão das velhas políticas, Em 1985, Fernando Henrique Cardoso ele concorre à prefeitura de São Paulo, justamente contra o Jânio Quadros. E o Ibope ele dizia na época que o Fernando Henrique já tinha a vitória quase como certa. A revista Veja, na época, tirou uma foto com o Fernando Henrique Cardoso na cadeira da prefeitura, como cadeira de prefeito, já declarando a vitória do Fernando Henrique Cardoso em cima do Jânio Quadros. Só que o Fernando Henrique Cardoso ele perdeu a eleição. E o Jânio era um cara que era muito irônico. Ele chegou no primeiro dia de trabalho e desinfetou a cadeira, pediu para os jornais tirarem a foto dele desinfetando a cadeira que foi utilizada pelo Fernando Henrique Cardoso. Em 1989 houve a eleição do presidente Collor, a eleição direta. Collor assumiu no ano de 1990 e o que deu ao Sarney 5 anos de governo, era para ele ter ficado 4. Não era para ele ter ficado, na verdade era o Tancredo Neves, mas aí era para ele ter ficado 4 anos, acabou ficando 5, o Sarney. Então Collor ele assume a presidência, ele é derrubado. Então em 1992 assume Itamar Franco e coloca justamente Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda. Ele cria uma das equipes econômicas mais brilhantes da história do Brasil e cria o Plano Real com essa equipe econômica. O Plano Real é de fato o melhor plano econômico da história do Brasil. Ele estabilizou o Brasil, como vamos ver mais na frente com os nossos especialistas, e justamente abriu essas portas do Fernando Henrique Cardoso para que ele fosse candidato à presidência da República. E então no dia 2 de outubro de 1994, Fernando Henrique Cardoso ele é eleito como o 34º presidente da história do Brasil, aos 63 anos de idade, com 55% dos votos, que esses votos foram completamente contestados pelo PT. O Lula, que tinha perdido a eleição para o Collor, perdeu para o Fernando Henrique Cardoso.
e disse que acusou Fernando Henrique Cardoso de utilizar a máquina pública, mas assim, era óbvio que ele ia se utilizar da máquina pública por conta do próprio Plano Real. Então, no dia 1º de janeiro de 1995, o Fernando Henrique Cardoso ele assume, e na época, para muitos estudiosos, significou um tipo de esperança real para um país mais arejado, né? Um país mais intelectualmente ativo, né? Um país que fosse enfrentar com competência a questão porque estava assumindo alguém que estudava desde 1952, né, a faculdade de Sociologia, alguém que conhecia, além de conhecer as raízes do atraso do Brasil, ele conhecia todos os meandros políticos e econômicos do país, ou seja, tinha tudo para que pudesse dar certo. A gente utiliza como título dessa apresentação o primeiro mandato e segundo reinado, porque ele venceu o primeiro mandato contra um Lula pouco amadurecido, né? Ele foi uma coligação entre o PFL, que era o antigo PSD, que era o antigo Arena, representado ali pelo Marco Maciel, que nasceu para ser vice, foi vice no governo militar, foi vice no Sarney e também vice do Fernando Henrique Cardoso, e o ACM, Antônio Carlos Magalhães, representava o PMDB. Na época estima-se que 8 milhões de brasileiros viviam a pobreza, eles ascenderam, né, durante o primeiro mandato do FHC. Só que assim que ele assumiu, ele começou a articular alterações na Constituição. E aí que entra a questão do segundo reinado. Ele precisava de 3/5 dos votos no Congresso para poder romper com esse veto, né, da reeleição, que era um veto constitucional. 3/5 dos votos, cerca de 60% dos votos. Com a maioria do Congresso, que ele tinha graças à sua coligação, né, que era o PFL, que era o PMDB e ele no PSDB, ele venceu no Congresso em 28 de janeiro de 1997 a emenda que permitia essa reeleição. Aí, em maio de 97, 2 deputados do Acre, eles foram pegos e caçados porque tinham vendido os votos por $200 mil. $200 mil. Eles tiveram esses mandatos cassados. E logo em sequência, em 4 de julho de 1997, o Senado aprovou, justamente com o apoio do Antônio Carlos Magalhães, que era o presidente do Senado. E então, Fernando Henrique Cardoso ele foi reeleito para o seu segundo reinado, né? Porque o Hélio Gasparin, o jornalista, ele traz nas suas colunas que ele assimilou esse golpe do segundo reinado do Fernando Henrique Cardoso como o golpe da maioridade, lá do segundo reinado do Brasil Imperial, porque dizia que Dom Pedro, na época tinha 14 anos, só poderia assumir com os 18 anos, ou seja, todos os indícios supõem que era justamente uma falcatrua, né, que foi uma alteração na Constituição que foi proposta pelo governo que estava no poder, o governo vigente, o governo que estava no poder, propôs essa alteração na Constituição, com a maioria, sabia que tinha a maioria do Congresso, sabia que tinha a maioria do Senado, e justamente esse segundo reinado, ele foi, digamos que o destino acabou compensando essa quebra na nossa Constituição, com um segundo reinado completamente recheado de escândalos, né? O segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, ele foi cheio de escândalos, programas e medidas completamente equivocadas, como o PORT, né? Que era um programa de estímulo à reestruturação e ao fortalecimento do sistema financeiro nacional. O que foi que ele fez? Ele simplesmente permitiu que os bancos dessem um calote ao governo de 27 bilhões de reais. O Banco Nacional, o Banco Econômico, o Barmerindos, o Crefsul, o Pontual, o Banorte, ele perdoou a dívida de todos esses bancos. E ele perdoou justamente com a desculpa de que se uma dessas instituições caísse, o efeito dominó derrubaria todas as outras. Além dessas medidas equivocadas, a gente teve também 2 presidentes do Senado que eram apoiados pelo Fernando Henrique Cardoso, caçados e afastados. Antônio Carlos Magalhães, que depois de um tempo passou a ter conflitos com o Fernando Henrique Cardoso, chegou a ser afastado, e Fernando Henrique Cardoso se coligou com Jader Barbalho, aquele cara responsável pelo escândalo da Sudã, né? Então, a gente pode perceber que no segundo mandato, Fernando Henrique Cardoso ele jogou fora o que um dia era uma biografia que era de respeito e que foi manchada no final do seu segundo mandato com uma série de escândalos. E em 2002 ele acabou indicando Serra para a eleição como representante do PSDB,
E o que é meio curioso é que parece que ele comemorou mais a vitória do Lula do que comemoraria a vitória do Serra. A gente pode perceber até mesmo na posse que a felicidade de Fernando Henrique Cardoso era muito grande, né? Porque ele via ali um cara que ele conhecia há muito tempo, um cara que ele era amigo e que acabou se tornando o presidente da República. Certo, agora nós vamos entrar diretamente com os nossos especialistas, falando diretamente do Parque Jurema com ele, Francisco Lemos. Francisco Lemos, me diga uma coisa, como foi que a partir do Plano Real o governo de FHC ele conseguiu vencer a inflação? Então vamos lá, primeiramente a gente tem que entender o fim do plano cruzado, já que o plano real por si só ele é baseado nele. Ambos tinham a ideia de diminuir e eliminar o efeito da inflação. Então por que o plano cruzado falhou? Primeiramente porque tiveram a ideia de congelar os preços e congelar os salários. Aí você pode estar se perguntando por que isso é a principal causa. E há duas explicações para isso, ambas distintas. A primeira parte do grupo dos liberais, que afirmam que por si só estes congelamentos são ilegais. Segundo, antes dos congelamentos houve um aumento excessivo dos salários. A população com salários elevados, depois congelados e os preços congelados. E o que aconteceu? Foram direto às compras. As pessoas com muito dinheiro no bolso acabaram gastando este dinheiro. Os preços estavam congelados. A demanda aumenta bastante, o que faz com que os vendedores ignorem completamente este congelamento de preços. Eles não estão nem aí. Fica ao léu. Tanto é que o governo nada faz para impedir. E na visão dos liberais, isso é o principal motivo da falha do plano cruzado, que deixou a economia ao vento. Outros são os intervencionistas do Estado, que para eles o congelamento era essencial, só que o governo nada fez para o pós-congelamento. Não fez nada, que devia criar um mecanismo de controle econômico após o fim do congelamento. Só que também isso não foi feito. Então, para eles, esse foi o principal motivo que isso deu esse fracasso do plano. Resumindo, os liberais um problema com o congelamento equívoco, e os intervencionistas queriam que algo fosse feito além disso, e o que não foi feito. E aí, a partir daí, é só ladeira abaixo, porque os planos seguintes seguiram a mesma ideia de congelamento de preços, congelamento de salário. Tanto é que quando o Collor de Mello faz o seu plano Collor, ele leva a ideia de corte à última consequência, quando me desculpe pela palavra, surrupeia as reservas líquidas, que incluem os depósitos à vista e na poupança, por um ano e meio. O que levou a economia a uma recessão profunda, com uma inflação beirando a 80% na primeira quinzena de março de 1990. Vocês estão entendendo isso? 2 anos depois, que foi descoberta toda a pachorra do Fernando Collor de Mello, que levou ao seu impeachment, essa experiência de ficar sem um tostão no bolso traumatizou a população de uma maneira inacreditável. Ficar sem dinheiro para comprar itens básicos necessários traumatizava demais. E a política pública ortodoxa de taxação econômica elevava demais os juros e viveu um intenso ajuste fiscal, beirando a economia nos 3 anos que seguiram, de 91 a 94, a uma economia de 4, levando até 1000%. Vocês entendem isso? É só ladeira abaixo. Somente em meados de 93, quando o presidente da República, Itamar Franco, e o seu incrível semideus, resistido como ministro da Fazenda, o senhor Fernando Henrique Cardoso, monta uma nova equipe econômica composta, como eu falei no início,
de antigos cruzados, antigos membros do plano cruzado, e conseguiram formular um plano de estabilização com características opostas aos planos anteriores, inclusive o plano cruzado. E uma delas principais foi o não imposição arbitrária do plano. Houve uma conversa com a população, houve medidas mandadas para o Planalto, medidas aprovadas. O plano tornou-se palatável à opinião pública, exatamente por não ser autoritário, como foram os anteriores. Ele pode, inclusive, ser emendado e aperfeiçoado nas casas do Congresso Nacional, como eu acabei de falar. O plano foi chamado de Plano FHC. Mas convenhamos, o plano não é FHC, era o ministro. Toda essa reviravolta é de Itamar Franco. Então vamos lá. O plano diagnosticou a inflação brasileira como sendo inercial, ou seja, ela tem uma tendência a se reproduzir amplamente em função de um sistema abrangente. Ou seja, a partir da indexação. O que é essa indexação? Essa indexação é onde passava todos os valores monetários e eram corrigidos periodicamente com a representação da medida que passava a média dos preços. Só que esses sistemas, os antigos sistemas de indexação, estavam longe de ser coerentes uns com os outros, até porque eles eram implementados em períodos diferentes, em ocasiões diferentes, com classes diferentes. Só que no plano real foi criado um único indexador, que foi conhecido como URV, a Unidade Real de Valor, que seria futuramente a nova moeda, baseada na ideia inicial central do plano cruzado. E a URV ela era única, ou seja, tudo que passava, tudo que era corrigido pelo RV. Todo dia, tudo e todos os dias, não há nada de períodos divididos. Como eu falava, a URV ela corrigia todos os dias, todos os valores que eram atribuídos a ela. Só que, com um detalhe, ainda eram cotados em cruzeiros. Então, o maior que fosse a inflação, ela era pretensiamente neutralizada pela URV. Durante 4 meses que se manteve a URV, todos os preços, salários e demais valores foram sendo corrigidos. Foram corrigidos por itens idênticos e eliminando nos diversos grupos sociais a sensação de perda de valor. Uma perda inflacionária. A inflação foi diminuindo, que seria um aspecto do plano real. É o principal aspecto do plano real. O ajuste fiscal, que está a estabilização total dos preços. E futuramente, de uma forma de uma emenda constitucional, criando assim o Fundo Social. Fundo Social de Emergência. Estava à disposição do governo federal. Assim, esse fundo acabou trazendo, mais uma vez, uma recentralização da receita fiscal, já que o fundo ele barrava o teto dos gastos dos municípios e estados. Não vou dizer que o Collor de Mello não conseguiu fazer isso no governo dele. Ele conseguiu. Só que com métodos totalmente fraudulentos, desculpe. O que acabou reduzindo a dívida pública fosse contados em reais de 94 a mais ou menos de 188,25 bilhões em 89. Ou seja, logo no primeiro semestre de 94, o governo federal submeteu ao Congresso a URV e o Fundo Emergencial, que foi aprovado, o que acabou transformando o ilustríssimo ministro da Fazenda no candidato à presidência nas eleições seguintes.
o que transformou a URV na moeda vigente, o real, em 1º de junho de 94. A expectativa favorável ajudou a estabilizar os preços, até porque na época o real estava valendo equivalente a $1. Ou seja, a URV foi calculada para ser igual a $1. De modo que quando ela se transformou em real, continuou equivalente à moeda norte-americana. Tão logo que houve um crescimento acentuado no volume do valor, que ocorreu a extensa entrada de produtos exteriores, ou seja, os importados. Houve um enorme número de produtos importados. Um produto que nem se ideia que fosse produzido no Brasil. Tinha leite, manteiga, batata frita, eletrodoméstico, roupas, etc. O grande efeito, o fim daquela grande inflação imensa, que destruiu a maioria dos preços do consumidor, tornava todos os mercados monopólicos e impunha aos brasileiros total insegurança quanto ao valor de seus rendimentos, despesas, créditos e débitos. É o que diz no texto do professor Paul Singer. Meus amigos, é assim que se põe fim à inflação na entrada do Plano Real. Plano Real sem aspas. Ok, Francisco. Me explica como é que foi esse ataque especulativo que devastou, né, o Plano Real em 95 e qual foi a resposta do governo Fernando Henrique Cardoso? Então, de início, esse ataque especulativo nada mais é do que uma reversão súbita do fluxo de capital externo. Está passando a deixar o país, deixar o Brasil. E é o que ocorre em março de 95. E é atribuída a isso, e essa é a versão que continua até hoje, que pode ter sido ocasionado por uma contaminação da crise mexicana, a crise cambial que ocorreu no México no final de 94, onde a maioria dos investidores estavam trocando o peso pelo dólar, o que ocasionou uma quebra da moeda e fez com que o governo mexicano abandonasse a política cambial e deixasse o peso flutuar livremente, o que perdeu mais da metade do seu valor. E isso se refletiu em países como a Argentina e até mesmo no Brasil. A principal resposta do governo de Fernando Henrique Cardoso a respeito deste ataque, ocorrido em março de 95, não foi uma mudança cambial como se fosse esperado, mas sim uma pressão, um arroxo, um travamento do crédito e uma enorme elevação da taxa de juros. Esse corte do crédito se mostrou, de certa forma, eficiente para derrubar uma demanda efetiva. Ou seja, não tem demanda, não tem quem compre. Se não tem compradores, as importações caem e com a taxa de juros elevada, as exportações sobem. E essas mudanças econômicas é o que, de certa forma, eleva para o fim do Plano Real. Falo do Plano Real, o fim do Plano Real, não me refiro ao Plano Real como um todo, mas sim o Plano Real de início proposto no governo de Itamar Franco, ele chega ao fim, pois ele consegue chegar à sua função primária, que era a diminuição da inflação, o controle da taxa. O número inflacionário ele caiu consideravelmente nos anos seguintes, isso é verdade. Mas só que o desafio do governo de Fernando Henrique não é mais a inflação depois deste ataque. Nesse ataque especulativo, a preocupação maior vai ser a necessidade para ter capital externo para ter a produção de capitais aplicados no Brasil.
Segundamente, isso cria-se uma recessão no PIB, no Produto Interno Bruto do Estado, resultante dos altos juros, que compensam a sobrevalorização do real, causando assim a estimulação das exportações. Isso claramente deixa claro que são políticas erradas do ponto de vista do interesse nacional. Essa estabilização dos preços poderia ter sido mais vagarosa se a política de juros baixos tivesse permitido a economia acelerar, o que não aconteceu. Então, é isso. Obrigado, Francisco. Para encerrar sua participação, eu queria que você comentasse um pouco sobre a queda do Plano Real com a crise de 1997. Ok, caríssimo. O que temos aqui é mais uma crise externa ocasionada pela fuga de capital, esta proveniente de países asiáticos, como a Malásia, Indonésia e Filipinas, o que acaba chegando até o Brasil. Quando ela chega no Brasil, o governo de Fernando Henrique Cardoso faz a única coisa que sabe fazer para enfrentar uma crise, que é justamente o corte do crédito e a elevação da taxa de juros. Só que dessa vez ele anunciou um ajuste fiscal com um pacote com 51 medidas diferentes, o que fez a taxa nominal de juros pular de mais de 20% no terceiro trimestre de 97 para mais de 35% no quarto trimestre. E com a inflação baixíssima, a taxa real dos juros também subiu de mais de 20% para mais de 28%, o que fez a economia mergulhar em uma recessão incrível, enorme, mas fez o capital externo dar meia volta e começar a retornar ao país. É isso. Assim continua fazendo as privatizações baratas, em pleno vapor. Quando chega em 98, o governo faz com que a taxa baixasse, porque, convenhamos, é interessante para o presidente da República e candidato à reeleição que a economia voltasse a girar. Então, o que a equipe econômica faz? Ela diminui 10%, 10 pontos percentuais da taxa real de juros, da taxa real não, da taxa nominal de juros, de 31,88% no primeiro trimestre de 98 para 21,65% no segundo trimestre. O fato é que juros menores não impediam que capital externo entrasse. Continuava fluindo. As reservas cambiais atingiam a casa dos 84 bilhões de dólares, já em meados de 98. Como falei, as privatizações estavam ocorrendo, empresas elétricas, telefônicas, bancos eram vendidos em liquidações. Estava tudo ocorrendo, só que em agosto a Rússia também entrou em crise. E mais uma vez chega até o Brasil, o que faz, pela terceira vez, conter o crédito e elevar os juros. Só que dessa vez levou a taxa nominal de juros, que estava de 25% no terceiro trimestre, subiu para mais de 36% no quarto. Não tinha como esconder isso, já estava há um mês das eleições. Teve que ir até a televisão e explicar isso. Culpou a especulação internacional pela crise e prometeu que resolveria em breve. Convenhamos que desta vez deveria estar bem inspirado, pois a sua fala foi muito bem recebida pelo público. Tanto é que os seus opositores, tanto Ciro Gomes como Lula, não seriam capazes de... não seriam conseguido conquistar a confiança dos investidores. Tanto é que ele foi eleito no dia 4 de outubro com 53% dos votos válidos. O que dá para dizer do governo Fernando Henrique é que ele encerrou os seus 4 anos com o plano real intacto. Realmente fazendo água. Não fez muito. Fechando o dólar a R$ 1,21, dando o índice médio de preços e fechando em baixa. Ok.
Ele até podia aprontar um segundo mandato com uma certa esperança, um ajuste estrutural que não tinha falhado. O problema é que essa esperança toda não durou nem 15 dias, já que ainda em janeiro, mais uma vez, um outro ataque especulativo obrigou o governo a abandonar a sua política cambial. Dessa vez não teve o que fazer. Foi deixar o real flutuar livremente. O que acabou desvalorizando a moeda, acabou tendo a ameaça do retorno da inflação, juros cada vez mais altos e a atividade econômica em queda cada vez maior. O que dá para esperar do segundo mandato? Quem viver, verá. É isso. Muito obrigado, Francisco. Somos gratos ao seu esclarecimento. E agora vamos falar diretamente com David Gonçalves. David, está na escuta, David? Eu gostaria que você me explicasse como é que foi esse processo de privatização das estatais no governo Fernando Henrique Cardoso. E qual foi o resultado no caso das estatais, tanto de energia elétrica quanto de telecomunicações. Bom, Mário, o processo se deu pela radicalização por parte do governo FHC das políticas neoliberais já iniciadas pelo governo Collor em 1990. Se motivou a crise dos anos 80 pela a intervenção maciça do Estado na economia e com isso se procuraria medidas para reaver toda a situação econômica e com isso se propôs privatizar empresas nacionais para a redução dos gastos públicos, tornar o Estado cada vez mínimo e abrir a economia para o mercado livre. Com isso, a ideia foi sendo propagada. Privatizar era a ordem naquele momento. E com isso, procurou-se convencer a opinião pública de todas as formas e por todos os meios, e as principais ideias difundidas eram verdadeiramente estas, que o Estado não conseguiria mais, não teria mais competência ou não conseguiria mais suportar essas empresas, né? Não conseguiria manter essas empresas e que o Estado estava precário, estava falido, estava precisando de dinheiro, né, para poder reaver toda a situação econômica. E com isso foram privatizados 76% do patrimônio nacional. Né? Muitas empresas ficaram de fora, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, os Correios. Contudo, a dívida pública ela não foi sanada, né? Muito pelo contrário. Houve um crescimento exponencial das dívidas internas e externas. Muitas dessas empresas, antes de serem vendidas, foram feitas melhorias gerando gastos para o Estado muito antes da venda dessas empresas. Né? Muitos de direitos de trabalhadores que foram exonerados, enfim, foram pagos pelo Estado. Muitos gastos que o Estado teve em virtude dessas privatizações. E com isso, a receita que se conseguiu obter dessas privatizações foram diminutas. Né? Vejamos o caso da energia elétrica. Por exemplo, esperou que, com as privatizações, essas empresas de energia elétrica elas pudessem trazer uma geração de energia. Só que isso não aconteceu. A crise de energia que foi desencadeada em maio de 2001 se disse que foi por conta de falta de chuvas. Só que o que aconteceu foi que não houve muitos investimentos para a geração de energia. Os investimentos foram reduzidos desde os anos 80 e 90, e com isso o consumo cada vez aumentava e a capacidade instalada era muito precária. Né? E nós temos também o aumento das tarifas nos anos de 1991 e 2000.
E com esses aumentos de tarifas, chegando a 50%, tanto para o comércio como para a indústria, e também chegando o aumento nas residências, muitas das pessoas de classe baixa não conseguiriam pagar essas tarifas e muitas pessoas ficaram inadimplentes, houve muita inadimplência, cortes, por conta dessa situação. Temos o caso da empresa de telecomunicações, a Telebrás, que foi vendida a um custo que não gerou receita, né? Pois foi feito muitos investimentos delas antes de ela ser vendida, gerando lucro para a empresa que foi privatizada. Por exemplo, a primeira proposta de venda foi de 40 bilhões dessa empresa, a Telebrás. Contudo, ela foi vendida em uma média de 21 bilhões e a receita que foi conseguida gerar dela foi de 1,3 bilhões para o Estado. Né? Houve altas tarifas dessa empresa, que ela passou a cobrar. Mais de 10 milhões de serviços foram cortados por falta de pagamento, principalmente dos usuários de baixa renda. Né? E muitas dessas empresas privadas que compraram essas empresas estatais, elas conseguiram empréstimo pelo Banco BNDES a juros baixíssimos. Ou seja, o Estado favoreceu para que essas empresas privadas conseguissem comprar as empresas estatais de uma forma mais possível, né? Existisse essa possibilidade para que as empresas conseguissem comprar as empresas estatais. Ok, David, mas como é que essas privatizações elas ajudaram, né, no aumento dos investimentos nos setores sociais? Não, Mário, as privatizações não ajudaram no aumento dos investimentos para as privatizações. Se a gente for entender todo essa política neoliberal e as consequências que trouxe para a sociedade brasileira em questão de receita, nós vamos ver que os setores sociais foram os mais desamparados, gerando assim um desmonte social. Como a gente pode perceber, os dados eles falam por si. Com as privatizações e a política tributária mudando a cada ano, toda essa arrecadação financeira que houve através das privatizações em nada beneficiou os setores sociais. Muito pelo contrário, cada reajuste econômico para o primeiro setor foi atingido foi o social. Entre 1995 e 2001, nós vemos que o investimento da saúde cai de 4,8% para 3,9%. A educação desde 3 para 2, o que era relativo à habitação durante todo o mandato, sempre esteve abaixo de 0,2%. O setor de assistência e previdência oscila entre 17,15% a 14,1%, só que quando chega em 2018, se há um aumento de 18%, mas vemos que esse aumento é muito, muito pequeno comparado a todo o crescimento populacional. Haja vista que o desemprego também explodiu e com isso o investimento para cada uma dessas áreas foi significadamente reduzido. E se a gente for deixar a questão do orçamento principal de lado, a gente vai ver que o setor, por exemplo, o setor de saneamento, foi um setor que não recebeu zero investimento nesse mandato do Fernando Henrique Cardoso. E a gente sabe que o saneamento é um dos principais indicadores econômicos de pobreza e miséria. A gente sabe que se não há tratamento de água e de esgoto, a população fica mais vulnerável, tanto a falta de uma qualidade na saúde, ficando mais suscetíveis a doenças infecciosas e a também doenças parasitárias. E como a gente vê em todo esse período do mandato de Fernando Henrique Cardoso, não se houve nenhum investimento. Em 11 anos,
desde 1989 a 2000, só cresceu 10% a questão das redes de esgoto, saneamento através das redes de esgoto. Todos os detritos que saem das cidades, enfim, só 35,3% são tratados. Ou seja, nem a metade nesse período, nem a metade da rede de esgoto nesse período era tratado. E com isso, o Brasil vem seguindo numa falta de saneamento básico desde esse período. Mas esse período foi principalmente por quê? Porque a gente vê que se estava entrando dinheiro, por que esse dinheiro não estava indo para esses setores, principalmente setores mais importantes da sociedade, como saúde e educação, ou seja, setores que precisariam de uma assistência melhor do governo, haja vista que eram setores que iriam melhorar muito a qualidade de vida do brasileiro, mas a gente vê totalmente o contrário. Outros programas, mesmo recebendo dinheiro, as suas execuções não foram muito significativas, como saúde do trabalhador, controle de hanseníase e outras dermatoses, e Bolsa Escola, que obteve também propaganda do governo, mas o seu percentual não foi tão significativo. E vários programas sociais tinham tido baixo investimento. Ao todo foram 58 programas que ficaram com a execução inferior a 50% do previsto da Lei Orçamentária de 2000. Ok, David, para encerrar a sua participação, eu queria que você me falasse qual foi o projeto do governo Fernando Henrique Cardoso com relação à universidade, né? Como é que foi a questão agrária e como é que foi que essa sua política ela reverberou para o aumento da desigualdade social e a criminalidade no Brasil. O projeto de educação, no caso da universidade pública, no governo do FHC, seguiu as recomendações do Banco Mundial para esse setor. Assim como na saúde, a educação deveria continuar no ensino fundamental pública, no ensino médio mista e no ensino superior deveria ser privado. E muito se foi propagado que a universidade pública era um privilégio e que ela beneficiaria somente as famílias que teriam condições de pagar os estudos dos seus filhos. Assim como nas outras privatizações, que não se teve nenhum estudo aprofundado para saber se essa privatização vigaria, assim também foi para a universidade. Coube, então, aqueles que queriam defender a universidade pública e gratuita, os professores, no caso, a fazerem estudos, a levantarem estudos na qual pudessem comprovar que a educação pública e gratuita era necessária. Sendo que estes que estavam defendendo que a universidade deveria privatizar o ensino superior são egressos da universidade pública. Suas pós-graduações em universidades europeias públicas, e nenhuma dessas universidades e dessas pós-graduações foram questionados por estes mesmos que fizeram, que estudaram nessas universidades. Então, o Estado começou a retalhar aqueles que propuseram estudos e aqueles que queriam defender a universidade pública. Se congelou salários de professores. A pouco foi fazendo um desmonte na educação do ensino superior, até chegar a condições de a universidade não poder manter luz, água, entre outros serviços. Pouco a pouco foi se tentando fazer com que a universidade perdesse essa força e que pudesse dizer, não, a universidade não consegue se manter, então devemos privatizar. Já a questão agrária, o governo colocou que nos governos anteriores nunca teve tantos assentamentos como no governo do FHC. Só que nós temos que ver alguns pontos. Em primeiro lugar, reforma agrária
não pode se confundir com assentamentos. Em segundo lugar, nós temos a questão que muitos desses assentamentos foram denunciados, que não existia ninguém, nenhum contingente pertencendo a esses assentamentos, eram assentamentos fantasmas. E em terceiro lugar, o assentamento não é só para se viver, também para se produzir. E muitos desses assentamentos não tinham canalização de água, não tinham rede de esgoto, não tinham saneamento básico, ou seja, não tinha uma estrutura propícia para que essas pessoas pudessem produzir. Existia uma precariedade muito grande nesses assentamentos. Com isso, o governo FHC se notabilizou pelo desmonte de vários setores sociais, e com todo esse sistema neoliberal se aumentou muito a desigualdade social, e com os ricos ficando mais ricos, a concentração de renda aumentando, muitos foram jogados à margem, foram marginalizados pela pobreza, e a gente sabe que a pobreza não é o elemento principal para a criminalidade, mas é um dos fatores que colaboram para o aumento da criminalidade. Assim, houve um aumento percentual da desigualdade. O Brasil não era o país mais pobre, mas era um país muito injusto e desigual. E com isso houve um aumento exponencial de homicídios, de crimes, entre outras modalidades da violência no espaço interurbano. Muito obrigado, David Gonçalves. Nós sabemos que no pós-Segunda Guerra Mundial vários países entraram em crise econômica, principalmente na América. Na América do Sul não foi diferente, como no Chile, na Argentina, e no Brasil também a crise foi muito grande. Muitos desses países da América do Sul adotaram uma política neoliberal. E eu queria saber agora com você, Ítalo Amorim, diretamente do Renascença, como foi essa implantação da política neoliberal do governo Fernando Henrique Cardoso? Você acha que foi benéfico? Você acha que mesmo com os exemplos que estavam acontecendo na América Latina, ele conseguiu utilizar-se dessa política neoliberal de forma positiva? E para completar, eu queria que você apresentasse também qual foi o reflexo dessa adoção dessa política neoliberal de Fernando Henrique Cardoso na eleição do sucessor de Fernando Henrique, que foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que era um adversário político de Fernando Henrique Cardoso. Beleza, Mário. Boa noite a todos. Mário, eu entendi sua pergunta, e para eu responder a sua pergunta, eu vou ter que primeiro explicar para você e para os nossos amigos que estão nos assistindo o que é que significa neoliberalismo, a sua origem e por que isso foi prejudicial para a América Latina, a América do Sul como um todo. A gente vai misturar aí neoliberalismo e FHC para que a gente possa contextualizar o assunto, para que todos possam entender, certo? Mário, primeiro, o que é neoliberalismo? Neoliberalismo significa novo liberalismo, certo? E o que é o liberalismo? O liberalismo ele foi uma prática econômica que surgiu ali no século XVIII, ali, para combater o mercantilismo, certo? Então, o liberalismo ali econômico proposto por Adam Smith era aquele que defendia o livre mercado, o livre comércio, mínima intervenção estatal, certo? E o liberalismo ele ocorreu de certa forma ali até mais ou menos ali a quebra da Bolsa de Nova York, ali em 1929, 1930, que foi quando houve uma crise econômica muito forte em todo o mundo, certo? E alguns países implantaram um sistema conhecido como keynesianismo, que é um sistema para dar um pouco mais de
garantias sociais para as pessoas, certo? Então ali pós 1930 esse sistema keynesiano foi bastante utilizado por alguns países. E aí ocorreu a Segunda Guerra Mundial e alguns países eles começaram a utilizar práticas de empréstimo de dinheiro para alguns países para se reestruturar, na casa da Alemanha, na casa de outros países, e aí já estavam plantando a semente do neoliberalismo, né? O neoliberalismo aqui na América do Sul, ele tinha uma política bastante impositiva para os países que compõem a América do Sul. Primeiro que quase todos tinham uma dívida externa bastante grande. A gente lembra que o Brasil também tem essa dívida externa muito grande. Isso quando nós estávamos estudando o Juscelino Kubitschek, com aquele plano de meta dele, a gente viu que ali ele estava aumentando ainda mais a dívida externa, e o neoliberalismo ele foi uma jogada de mestre dos países desenvolvidos para, de certa forma, escravizar os países que estavam em desenvolvimento, ou seja, os países emergentes, no caso o Brasil fazia parte. E a partir ali da década de 70, ali estava no auge das ditaduras em todos os países, na ditadura do Chile, da Argentina e do Brasil, foi quando surgiu, de certa forma, essa política neoliberal que, de certa forma, nos escravizou de forma veemente. Por que isso aconteceu? Porque o neoliberalismo ele tinha uma política de privatização de empresas estatais, né? Como o dinheiro vinha de fora, os países como os Estados Unidos colocaram certas regras para que pudéssemos nos ajudar financeiramente, né? Para acabar com nossa dívida externa. Essas regras que os Estados Unidos impôs para o Brasil e para os outros países da América do Sul, eu inclusive até anotei umas aqui: disciplina fiscal, mudança das prioridades no gasto público, reforma tributária, taxas de juros positivas, taxas de câmbio de acordo com a lei do mercado, liberalização do comércio, fim das restrições aos investimentos estrangeiros, privatização das empresas estatais, como já tinha falado, desregulamentação das atividades econômicas e garantia dos direitos de propriedade, né? Então, essas eram as condições para que os países pudessem renegociar suas dívidas externas, né? E tratando-se de Fernando Henrique Cardoso, com o plano real que ele impôs lá quando ele era ministro da Economia de Itamar Franco e já no início de seu mandato, de certa forma, até que ele conseguiu controlar a hiperinflação, né? Houve uma melhoria nas condições sociais, poucas, mas houve. Houve, de certa forma, uma diminuição da mortalidade infantil, houve, de certa forma, uma distribuição de terras. Entretanto, esses benefícios sociais eles foram eles foram menores do que em outros países da América do Sul, né? Como a Argentina, como o México. Se você parar para pensar, ali no México houve uma distribuição de terras muito maior do que com o governo do FHC, né? Mas algumas pessoas ainda assim elogiam o FHC, dizem que ele foi um dos presidentes mais capazes que o Brasil já teve, certo? Controlou ali a hiperinflação no início do seu mandato. Entretanto, Fernando Henrique Cardoso, ele tentou supervalorizar a moeda, regulamentando a taxa de câmbio. Isso, de certa forma, estava afundando
o Brasil, porque ele estava dando continuidade em uma forma de administração econômica que só estava indo para o poço, né? Ele ainda assim continuou com essa forma de administrar economicamente o país, e no segundo mandato do seu governo, a dívida saiu ali de 123 bilhões e foi para 235 bilhões, aproximadamente, um aumento de 100%. Se você comparar o real, assim que ele iniciou seu mandato, em 1º de janeiro de 1995, o real valia um quarto a mais, ou seja, ali no final de seu mandato, o real valia 25 centavos do que valia anteriormente, né? Vocês entenderam. E isso, toda essa situação de estagnação econômica e social fez com que a figura do Luiz Inácio Lula da Silva surgisse como um salvador para o Brasil. Ele tinha uma política bastante conciliatória com as demais camadas sociais. Então, talvez isso foi esse foi o veredito que Luiz Inácio Lula da Silva propôs ali para o Brasil. Lembrando que esse veredito ou decisão tem um significado semântico de quais foram os motivos ou qual é a explicação da vitória do Lula em relação à gestão de Fernando Henrique Cardoso. Então, essa é a explicação da sua vitória, da vitória de Lula, foram em relação ao fracasso que a FHC teve na economia e de ter adotado essa política neoliberal aqui no Brasil. Muito bem, Ítalo, agradecemos pela sua exposição, foi de grande clareza, e aproveitando esse gancho, como a gente citou, tanto eu quanto os colegas, nós citamos que o governo FHC começou ali em 95 com um superávit econômico muito positivo. Só que com o decorrer dos anos isso foi se complicando, né? E o que aconteceu é que a taxa de câmbio ela se tornou completamente inviável, né? Essa é a palavra, se tornou completamente inviável. Eu quero saber de você, Ítalo, por que o Fernando Henrique Cardoso ele insistiu em percorrer esse caminho que era nitidamente tão desastroso? Beleza, Mário, eu entendi sua pergunta. Olha, Fernando Henrique Cardoso, ele é um político que usa basicamente o mesmo modus operandi dos outros, ou seja, ele opera da mesma forma que outros políticos operam. Então, respondendo sua pergunta, por que ele decidiu continuar com esse seu projeto econômico, mesmo sabendo que estava indo para o precipício? Porque ele não se elegeu sozinho. Qualquer político que entra nessa vida, ele não entra sozinho. Alguns grupos têm que ajudá-los a chegar no poder. E com o Fernando Henrique Cardoso não foi diferente. Quais foram os grupos que ajudaram o Fernando Henrique Cardoso a chegar no poder? Foram alguns donos de terra do Nordeste, foram alguns banqueiros, foram alguns magnatas da mídia de Rio e São Paulo, entendeu? Então, se ele alterasse a forma que ele estava conduzindo o país, ele ia atrapalhar aquelas pessoas que o puseram no poder. Além disso, Fernando Henrique Cardoso ele tinha uma figura que trabalhava lado a lado com ele, que ele também foi o responsável pela estabilização ali econômica no começo do seu mandato, que foi o Pedro Malan. Pedro Malan, ele foi o ministro da Economia do Fernando Henrique Cardoso durante seu mandato, e ele era auxiliar de Fernando Henrique Cardoso quando este era o ministro da Economia do Itamar Franco, correto? Então, FHC ele tinha uma dívida moral muito grande com Pedro Malan, porque eles dois foram responsáveis pela estabilização econômica do país no início do seu mandato, lá em 1995,
final de 1994, certo? Na transição de Itamar para FHC. Mas, acima de tudo isso, Pedro Malan ele tinha uma relação direta com os Estados Unidos e com o Fundo Monetário Internacional. Pedro Malan como se podemos falar que ele era o homem de confiança do governo americano. Então, ele não os Estados Unidos, ele de certa forma dominava, ele era de certa forma dominava o mundo e ele era visto como um líder para os países. Então o FHC ele não poderia moldar esse sistema por seu bem querer, entendeu? E além disso, a figura de Pedro Malan era uma figura de bastante confiança em relação ao Fundo Monetário Internacional e os Estados Unidos, como eu tinha falado anteriormente. Por este motivo, não era simples a mudança de curso ali na economia feito por Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso é como se fosse uma marionete, podemos assim dizer, né? E dentre os livros que a professora mandou, a gente é interessante ver que um dos livros, um autor conhecido como Perry Anderson, lá no final do texto sobre Fernando Henrique Cardoso, ele vai falar o seguinte: ele vai falar que a marca registrada do Fernando Henrique Cardoso, na verdade, é a estabilização política, certo? Ao invés da estabilização econômica, entendeu? Ele, de certa forma, conseguiu estabilizar minimamente a política, mas ele não conseguiu estabilizar economicamente o país. E isso foi um dos motivos que acarretou no seu desprestígio perante a maioria da população e fez com que a figura do Luiz Inácio Lula da Silva fosse como uma figura favorita para as eleições, e realmente foi, porque ele foi eleito aí com a maioria dos votos na eleição de 2002 para 2003. Por hoje é só, estamos encerrando aqui mais um Globo Fake News e até a próxima.